Comunidade acadêmica, se você ainda não me conhece, é uma satisfação conversar com você. Eu sou o professor Brendo, um dos diretores da Faculdade do Futuro, e neste manual eu vou instruí-los sobre como encontrar as informações e as orientações necessárias para você realizar suas atividades de pesquisa e extensão curriculares, seja você professor, seja você aluno, e como também se organizar e localizar os documentos necessários para a sua participação de acordo com o seu percurso formativo na nossa primeira mostra das atividades de pesquisa e extensão curriculares, a MAPEC. Pois bem, vamos então entender cada um dos elementos do manual. Então vamos juntos, pessoal, entender o manual e buscar as informações que são pertinentes para a feitura do seu trabalho da melhor forma possível. Pois bem, nessa primeira etapa, neste primeiro capítulo, nós contextualizamos, principalmente para você, professor, entender a dinâmica em que a APEC se insere no contexto da sua prática profissional docente e para você, estudante, para que você entenda o respaldo legal e pedagógico de nós empreendermos na MAPEC e na APEC-PAR, que é uma política acadêmica que já estamos em implementação há alguns semestres e estamos vendo os resultados aí evoluindo por meio de um processo coletivo de autoavaliação. Pois bem, quando nós vamos aqui ao capítulo 4 da implementação, então eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos. Eu vou até grifar aqui para que vocês depois localizem no próprio texto de vocês. É o seguinte: durante o segundo semestre letivo, o componente APEC vai assumir a função de produção/divulgação científica. E os alunos, discentes, eles vão ser orientados pelo professor responsável ao desenvolvimento de uma produção acadêmico-científica. Então, todos nós vamos estar envolvidos em atividades da ciência, atividades que caracterizam a universidade, tá certo? E, obrigatoriamente, todos deverão participar da nossa mostra de extensão, que já está demarcada no calendário acadêmico entre os dias 17 e 19 de novembro, ok? Bem, a organização, esse é um ponto muito importante que muitas pessoas falam: o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com a turma? Eu coloquei até especificadamente, ficou um pouco cheio aqui, mas pelo menos fica de forma inequívoca, o que a sua turma especificamente vai fazer. Então vamos supor que eu esteja no 4º período de agronomia. O que eu tenho de fazer? Opa, tá aqui, localizei já a minha turma. Eu estou no 8º período de farmácia. O que eu tenho que fazer? Opa, vou localizar aqui, ó, FA 8. Então eu já sei que o que eu tenho de fazer é o que está aqui. E tem, pessoal, o anexo, nós adicionamos hiperlinks aqui para que vocês conseguissem baixar, então os anexos, o documento que você vai utilizar com a devida formatação, ele já está organizadinho para você no manual. É somente baixar e fazer a sua produção da melhor forma possível, tá? Então, se você é calouro, se você é caloura, você vai fazer a sua atividade extensionista por meio do relatório. Você vai assistir as apresentações e fazer um relatório. Primeiro ponto, você vai tirar essa parte em vermelho. E aí eu gostaria de ressaltar um ponto, que em todos os anexos, pessoal, nós já colocamos aqui pré-formatadas também estruturas para que vocês não percam muito tempo com a questão da BNT, já está pré-formatado. Então, eu posso imprimir essa folha ou eu posso preencher digitado mesmo. Eu vou colocar o meu curso aqui. Então vamos supor que eu faça o curso de
administração. Minha matrícula, né? No caso vai ser... Vamos lá, inventei um número qualquer aqui. Você vai colocar o título, aqui é o título do trabalho que eu assisti. Título de cada um dos trabalhos que eu assisti. E aí aqui você vai fazer o seu relatório, tá certo? Depois que você finalizar, ou se você fizer isso à mão também, você vai entregar para o seu coordenador de curso. Então, no caso dos alunos de administração, ciências contábeis, gestão de recursos humanos, pedagogia, ciências biológicas e engenharia de produção, e os alunos não vinculados, né, os estudantes das disciplinas isoladas, vão entregar para mim. Os alunos de direito vão entregar para a professora Lívia. Os alunos de medicina veterinária vão entregar para o professor Rafael. Os alunos de educação física para o professor Renato. Os alunos de engenharia civil e arquitetura para a professora Mariana. Os de farmácia para o professor Hermínio. Os de psicologia para o professor Valmo. Então, vocês, calouros, vão entregar o relatório para o seu coordenador de curso. Tá certo? Bem, então, prosseguindo com a leitura do manual, então vocês vão ter aqui, então, por exemplo, eu estou no 4º período, o anexo do trabalho, a mesma coisa. Então, para quem está no 4º período, vocês vão clicar ali, já tem um modelinho do documento que vocês precisam preencher, e você, professor, que está com essas turmas do 4º período, já tem quais são os modelos dos entregáveis que vocês precisarão apresentar ao final do período para lograrem êxito nessa atividade. Eu peço a gentileza e a atenção de vocês removerem essa parte em vermelho conforme a instrução. Então aqui você vai desenvolver o trabalho e vai preencher aqui os dados que já estão pré-formatados, tá certo? Prosseguindo, então, com a leitura do documento, os alunos do 8º período, de 6º, 8º e 10º, eles farão um artigo científico, pois isso conta para a proficiência científica de vocês e também para o desenvolvimento acadêmico da formação de todos. E aí aqui vocês também têm a mesma disponibilidade, né, de documentos que deve ser preenchida. O procedimento é o mesmo. Estou no 8º, estou no 6º, estou no 10º. Como eu vou prosseguir? O que é para eu fazer? Então, o primeiro passo é você ler o manual e baixar este documento, tirar essa parte em vermelho e começar a planejar junto ao seu professor, junto ao seu coordenador de curso, as dinâmicas aí da apresentação, com base na sua experiência empírica, na sua experiência de campo com as atividades de extensão anteriores. Bem, prosseguindo aqui então, pessoal, nós temos também nos encontros dos professores, né? Se eu sou professor, o que eu vou trabalhar nessas aulas? Se eu sou aluno, né? O que vai acontecer nessas aulas? O que o professor espera de mim? Nós deixamos uma sugestão aqui do cronograma a ser trabalhado ao longo deste percurso, né? O professor vai personalizar ali de acordo com as próprias necessidades, mas tem aqui um roteiro de hoje até novembro, né? Hoje, no dia 13 de agosto, até o dia 21 de novembro, né? As atividades estão previamente sugeridas, tá bom? Então, nós temos aqui um roteirinho de cronograma para a execução das APECs, tá certo? Além disso, prosseguindo aqui com a leitura do documento, nós temos o que deve ser trabalhado. Então, primeiramente, escolha do tema,
a formulação do problema e dos objetivos, o encontrar uma teoria de base, principalmente relacionada com o percurso formativo, isso é, as disciplinas que o estudante estava inserido, se é do ciclo básico, se é da fase de profissionalização, tá certo? Nós deixamos aqui também uma sugestão de métodos, né? Então, qual metodologia eu vou empregar? Tem uma sugestão de métodos e, inclusive, já para você copiar e colar as normas da BNT para referências. Então, a parte de trabalho braçal, de formatação manual, nós tentamos deixar o mais fácil possível para todos vocês, para que vocês não precisassem preocupar com isso, gastar muito tempo com isso, tá? Então, vocês irão verificar aqui o tipo de pesquisa, né? Caso vá colocar, no caso, agronomia, arquitetura, né? Que às vezes o uso de dados ou produção de algum material audiovisual, no caso de figuras, imagens, quadros, ilustrações, tem também um modelo que ia ser seguido e tem também já aqui as normas da BNT e o jeito que deve ser feito a referência. Além disso, no corpo do trabalho também, a coordenação científica teve a gentileza, né, o carinho de deixar como fazer as citações, direta e indireta. Então eu peço que vocês vejam atenciosamente, por gentileza. Então aqui, sobre o teor das aulas, né? E na sequência nós falamos a respeito nós vamos ter então a apresentação oral, cuja distribuição, à medida que as pessoas forem enviando os trabalhos, nós vamos fazer a logística do evento. Nesse ponto vai ser muito parecido com o TI, tá? No que diz respeito ao aspecto logístico, né? Vão ter apresentações de trabalho e também parecido com a jornada científica, tá certo? Bem, é o seguinte, vamos esclarecer uma coisa. Após a apresentação da amostra e a entrega do trabalho, o professor da disciplina de extensão, ele vai fazer duas avaliações. A primeira é 0 ou 100, em que 0, o aluno não está apto, ele vai ser reprovado na extensão. E 100, ele participou, sem fazer nenhum julgamento de qualidade, de envolvimento, 0 ou 100. 0 não participou, 100 participou, ok? Num segundo momento, o professor vai fazer uma análise de 0 a 10 pontos, conforme essas instruções aqui, e esses 10 pontos vão ser distribuídos em todas as disciplinas. Então, são aqueles 10 pontos que ficam para o final da terceira etapa, que, considerando que a extensão tem que ter a vinculação com o percurso formativo, ela acaba contribuindo aí com 10% da pontuação de todas as disciplinas, então, tá? A formatação está bem descrita aqui, a coordenação científica deixou as instruções muito clarividentes, nós tornamos aqui mais visualmente chamativos para poder não ter equívoco, e aqui é a orientação geral a respeito do trabalho. Bem, eu espero, pessoal, que essas instruções elas facilitem a sua vida acadêmica. Nós disponibilizamos os anexos e as referências e a forma de como fazer no dia 13 de agosto. Então não deixe para a última hora, afinal de contas, novembro é logo ali. E quaisquer dúvidas, nós da direção acadêmica, nós da direção de educação à distância, a coordenação científica e agora a coordenação também de extensão curricular, estaremos à disposição para fazermos dessa política acadêmica uma possibilidade de ganhos reais na sua formação.